Imagine atravessar um oceano gigantesco, sem saber exatamente o que existe do outro lado. Sem mapas confiáveis, sem previsão do tempo, sem qualquer garantia de que a viagem terminaria bem. Agora imagine que, no meio dessa jornada incerta, surge no horizonte uma faixa de terra verde e aparentemente infinita. Foi exatamente isso que aconteceu em abril de 1500. Mas aqui está a pergunta, que muitos historiadores fazem até hoje: o Brasil foi realmente descoberto? Ou apenas encontrado por acaso? A história que aprendemos na escola costuma ser simples. Uma frota portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, chegou às terras brasileiras em 22 de abril de 1500. E assim começou a história do Brasil, sob domínio europeu. Mas quando olhamos com mais atenção para esse episódio, percebemos que há muito mais camadas, mistérios e interesses por trás desse momento. Neste vídeo vamos voltar mais de 5 séculos no tempo para entender como essa viagem aconteceu, por que Portugal estava navegando pelo Atlântico, o que realmente ocorreu quando os portugueses chegaram aqui, e por que muitos historiadores hoje questionam a própria ideia de descobrimento. Prepare-se para uma viagem ao início de uma das histórias mais marcantes da América. Tudo começa na Europa do século XV. Naquela época, o mundo conhecido pelos europeus era muito menor do que hoje. Grandes partes do planeta ainda eram desconhecidas para eles, e as rotas comerciais mais importantes estavam concentradas entre a Europa, o Oriente Médio e a Ásia. Especiarias como pimenta, canela, cravo e noz moscada eram extremamente valiosas. Esses produtos vinham principalmente da Índia e de outras regiões da Ásia, e eram transportados por longas rotas comerciais, controladas por diversos povos ao longo do caminho. Cada intermediário aumentava o preço da mercadoria. No final, essas especiarias chegavam à Europa custando verdadeiras fortunas. Para os reinos europeus, encontrar um caminho direto até as Índias significava riqueza, poder e vantagem sobre seus rivais. E foi exatamente nesse cenário que um pequeno reino da Península Ibérica começou a se destacar. Portugal tinha uma grande vantagem estratégica. Sua posição geográfica voltada para o Oceano Atlântico incentivava os portugueses a explorar o mar. Ao longo do século XV, navegadores portugueses começaram a descer lentamente pela costa da África, explorando territórios e buscando novas rotas comerciais. Essas expedições não eram simples aventuras. Elas envolviam ciência, tecnologia e planejamento. Os portugueses desenvolveram navios mais adaptados às longas viagens, como as caravelas, aperfeiçoaram instrumentos de navegação como o astrolábio e o quadrante, e aos poucos acumularam conhecimento sobre correntes marítimas e ventos do Atlântico. Cada viagem revelava um pouco mais do mapa do mundo. Até que em 1498, um navegador chamado Vasco da Gama finalmente conseguiu aquilo que Portugal buscava havia décadas. Ele chegou à Índia contornando o continente africano. Esse feito mudou a história. Agora Portugal tinha uma rota direta para o comércio com o Oriente. Mas para manter essa rota funcionando, era necessário enviar novas expedições. Uma dessas grandes viagens foi organizada pelo rei de Portugal, no ano de 1500. O comandante escolhido para liderá-la foi um nobre chamado Pedro Álvares Cabral. A missão oficial era clara: seguir o caminho de Vasco da Gama até a Índia e fortalecer as relações comerciais portuguesas com aquela região. No entanto, algo curioso aconteceu durante essa viagem. A frota de Cabral era enorme para os padrões da época. Ela era composta por cerca de 13 navios e mais de 1000 homens. Entre eles estavam marinheiros experientes, soldados, religiosos e até escrivães, responsáveis por registrar os acontecimentos da viagem. No dia 9 de março de 1500, a frota partiu de Lisboa rumo ao Atlântico. Inicialmente, tudo seguia o plano. Os navios navegaram rumo ao sul, acompanhando a costa africana. Mas em determinado momento, Cabral decidiu fazer uma manobra conhecida pelos navegadores portugueses como a volta do mar. Em vez de continuar próximo da costa da África, os navios se afastaram bastante para o oeste, entrando profundamente no Oceano Atlântico. Essa estratégia era usada para aproveitar melhor os ventos e correntes marítimas que ajudavam a empurrar os navios em direção ao sul e depois de volta ao leste. Mas quanto exatamente Cabral se afastou da rota tradicional? Essa é uma pergunta que até hoje gera debate entre historiadores. Alguns acreditam que foi apenas uma manobra de navegação. Outros sugerem que os portugueses talvez já suspeitassem da existência de terras naquela região do Atlântico. De qualquer forma, depois de semanas navegando pelo oceano aberto, algo inesperado apareceu no horizonte. No dia 22 de abril de 1500, os tripulantes avistaram terra. Era uma grande faixa de costa coberta por florestas densas e montanhas suaves ao fundo.
A frota se aproximou lentamente. Cabral havia chegado ao território que hoje conhecemos como Brasil. Os navios ancoraram próximos ao que atualmente é o litoral do estado da Bahia, em uma região que mais tarde ficaria conhecida como Porto Seguro. Mas antes mesmo de qualquer exploração detalhada, uma coisa ficou clara: aquela terra não estava vazia. Os portugueses logo perceberam a presença de povos indígenas que habitavam a região há milhares de anos. Esses povos tinham suas próprias culturas, línguas, tradições e formas de organização social. Eles conheciam profundamente o território, as plantas, os rios e os ciclos da natureza. Para eles, aquela terra não era algo a ser descoberto, era simplesmente seu lar. Os primeiros contatos entre portugueses e indígenas foram registrados principalmente na famosa carta, escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota. Essa carta, enviada ao rei de Portugal, é considerada um dos documentos mais importantes da história do Brasil. Nela, Caminha descreve com detalhes o ambiente natural, os povos indígenas e as impressões que os portugueses tiveram ao chegar. Ele fala sobre as florestas densas, sobre os rios e sobre a aparência física dos habitantes locais. Também relata momentos de curiosidade mútua entre os dois grupos. Os indígenas observavam os europeus com atenção. Os portugueses, por sua vez, tentavam compreender aquela nova realidade. Em um dos episódios mais simbólicos desse primeiro contato, os portugueses celebraram uma missa na Nova Terra. Essa cerimônia religiosa marcou simbolicamente o início da presença portuguesa no território. Mas naquele momento ninguém imaginava que aquele encontro marcaria o início de transformações profundas e duradouras. Após alguns dias explorando a região e registrando informações, Cabral tomou uma decisão importante. Ele enviou um dos navios de volta a Portugal com a notícia da descoberta. O restante da frota continuaria a viagem rumo à Índia, cumprindo a missão original. E assim, curiosamente, o Brasil foi apenas uma parada inesperada em uma jornada muito maior. Durante os anos seguintes, Portugal ainda demonstrou pouco interesse imediato pela nova terra. Diferente das colônias espanholas, onde foram encontrados grandes depósitos de ouro e prata, o território brasileiro inicialmente não parecia oferecer riquezas tão rápidas. Mas algo chamou a atenção dos portugueses: uma árvore chamada pau-brasil. Essa árvore produzia uma tinta vermelha muito valorizada na Europa para tingir tecidos. A exploração do pau-brasil acabou se tornando uma das primeiras atividades econômicas na nova colônia. Com o tempo, feitorias foram estabelecidas ao longo da costa, e a presença portuguesa começou a se tornar mais permanente. Mas esse processo também trouxe conflitos, transformações culturais profundas e mudanças irreversíveis para os povos indígenas. A história do Brasil, que começava ali, seria marcada por encontros, trocas culturais, disputas e grandes transformações sociais. Hoje, mais de 5 séculos depois, muitos historiadores preferem olhar para esse episódio com uma perspectiva mais ampla. Afinal, falar em descobrimento pode dar a impressão de que aquela terra estava vazia ou esperando ser encontrada. Na realidade, milhões de pessoas já viviam aqui muito antes da chegada dos europeus. Por isso, alguns estudiosos preferem usar termos como chegada dos portugueses ou encontro de mundos. Essas expressões ajudam a reconhecer que a história do Brasil não começou em 1500. Ela já existia muito antes. Ainda assim, a chegada da frota de Cabral marcou um ponto de virada decisivo. Foi o início de um processo histórico que conectaria definitivamente o território brasileiro ao restante do mundo. E pensar que tudo começou com uma frota atravessando o oceano, sem saber exatamente o que encontraria pelo caminho. A história do chamado descobrimento do Brasil não é apenas sobre uma viagem marítima. Ela é sobre exploração, curiosidade, interesses econômicos e encontros entre culturas completamente diferentes. É uma história que continua sendo estudada, debatida e reinterpretada até hoje. E talvez seja justamente isso que torna esse episódio tão fascinante. Porque quando revisitamos o passado com novos olhares, percebemos que a história nunca é tão simples quanto parecia nos livros escolares. Se você gostou desse mergulho na história e quer ver mais conteúdos como este aqui no canal, aproveite para curtir o vídeo. E se quiser, deixe também um comentário contando qual outro momento da história do Brasil você gostaria de explorar em um próximo episódio. E claro, se ainda não for inscrito, considere se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima viagem pela história.